O podcast revolucionou dando voz a todos, mostrando que é possível qualquer pessoa ter a sua própria emissora. E aí, tô na área, Josimar tá na área, se derrubar já sabe, é pênalti. Seja bem-vindo ao Estúdio Dux, estamos mais um dia aqui, mais uma transmissão, mais um podcast com um convidado. Já quero começar essa live pedindo para você que está aí nos assistindo, que você curta, compartilha, manda o link dessa live nos grupos de WhatsApp aí, espalha essa semente para que ela possa chegar a mais pessoas. Sem mais delongas, nós já vamos começar. Hoje eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Hoje eu tenho o prazer de receber 2 pastores aqui no estúdio e me sinto muito honrado de trazer esses homens espirituais aqui para nos trazer ensino. A palavra do Senhor diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, melhor do que o conselho desses homens, eu acredito que não temos. Então, quero começar aqui do nosso anfitrião primeiro. Pastor, eu sei que muitas pessoas pode ser que não me conheçam, e o senhor também, mas eu vou pedir então para que o senhor se apresente. Quem que é o José Luiz? Pelos seus olhos, porque às vezes as pessoas elas falam, o José é o autor do livro, José é o pastor da casa do pai, né? Isso. Que é da casa do pai, mas quem é o José pela sua ótica, pelas suas lentes? Tá. Shalom a todos, boa tarde. O José, o servo José, né? Eu tenho mais comigo, eu carrego isso, né? O servo, né? Aquele que serve, eu nasci para servir. Amém. Meu nome é José Luiz, para quem não me conhece, sou pastor, escritor, né? O Senhor me deu 9 livros na área de cura, libertação, e sou conferencista também. Graças a Deus o Senhor me levou para o exterior, estive dirigindo igreja no Japão e aqui no Brasil também. E minha vida é essa, né? Viajando, ministrando nas igrejas, ajudando igreja, ajudando pessoas. Sou casado, né, com a pastora Carmen Marcia. Nós temos uma filha, Esther. Ela também, a Carmen, é escritora, conferencista, psicanalista, sexóloga. E nossa vida é essa, né? Fomos chamados para cuidar de pessoas, cuidar de vidas. Esse é o nosso trabalho. Então, para quem não me conhecia, né, já está podendo conhecer um pouco. Depois eu vou deixar também as redes sociais abaixo, na descrição desse vídeo que você está assistindo aí, as redes sociais, tanto do pastor José, para o pessoal que posta Instagram, encontrar lá o endereço dele. E agora aqui o nosso irmão Marcos, pastorzão já de longa data, conheço, foi quem fez essa intermediação para trazer o José, que agradeço pela tua disponibilidade. Nós estávamos aqui conversando em off já de alguns projetos que o Senhor tem colocado no nosso coração e de alguma forma Deus nos colocou juntos aqui para que com certeza alguma coisa vai sair. Mas eu quero que o Senhor se apresente, pastorzão, para quem está nos ouvindo. Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesse momento, Josimar. Eu tenho estado nessa cidade de Sidrolândia há 19 anos e foi um lugar onde fui muito bem acolhido e onde Deus tem me colocado para estarmos realizando, né, a obra dele. O meu pedido ao Senhor é que eu não venha fazer as coisas por mim, mas em obediência àquilo que ele tem nos dito. E eu quero dizer aqui também que sou casado com a pastora Eliane, e uma pessoa extraordinária que Deus utilizou para me
resgatar de onde, né, eu vivia neste mundo. E o Senhor nos presenteou com uma família maravilhosa, né? Hoje nós temos 3 filhos, 2 homens e uma mulher, todos casados, né? Sou avô de 3 netos, né? Benção. São coisas preciosas, né? O pastor Zé Luiz vai passar por essa experiência ainda, e você também. É algo Espero. maravilhoso. Aumentou né? a patente, né? E é isso, né? A minha esposa e eu, nós servimos ao Senhor de uma maneira que temos encontrado nos últimos, desde sempre, mas hoje tem estado assim mais evidente o nosso ministério, que é estar aí apacentando, né? Estar aí ensinando. E trabalhamos com a rede de casais, e essa é a razão pela qual a gente está aqui com o pastor Zé Luiz, né? E hoje nós vamos estar iniciando uma campanha pela família. Uma campanha pela família na nossa igreja, Igreja Brasa Viva, né? Pastor Zé Luiz é um conferencista, palestrante, um ministro, um homem de Deus, e entre os trabalhos que a gente já participou, né, a Casa do Pai, como já foi mencionado aqui, eu sempre digo, eu não sei se é a 4ª ou 5ª vez que eu vou participar da Casa do Pai. E é algo fantástico, né, que tem trabalhado na minha vida grandemente e tem libertado uma porção de pessoas. Está aqui, pastor Marcos, estou nessa cidade, sou educador também, e estamos a serviço do nosso Senhor aqui nesta cidade e para onde Ele nos mandar. Amém. Eu estava esses dias conversando com a minha esposa e falando do Senhor, né? Que conversando com o pastor Marcos, a gente fica assim até um pouco meio constrangido, porque o Senhor já vai bater nos 70, né? Daqui uns dias. E a empolgação com que ele fala do evangelho, dos projetos, dos planos... eu, com metade da idade do Senhor, talvez não tenha a disposição, o ânimo que o Senhor tem de levar assim, o reino, né, de estar bolando ali projetos e estar sempre nativa, né, permanece nativa. Toda vez que eu recebo um pastor aqui, antes da gente entrar no assunto ali da campanha da Brasa, eu sempre faço a pergunta para todos os pastores, e hoje não poderia passar em branco, né, ainda mais recebendo 2 ao mesmo dia. Como é que foi, vamos começar aqui com o pastor José, Sim. Como é que foi esse, José, depois o pastor Márcio também, quero saber dos 2, como é que foi esse chamado ministerial? Desceu aí um anjo do céu, eis que te digo. Foi mais ou menos assim? Foi. Desceu Conta pra gente também. 2 anjos. No Sério meu mesmo? caso foi 2. Conta pra gente um pouco sobre isso. Algumas pessoas já tinham me evangelizado, né? Quando eu tinha 23 anos de idade, já haviam pregado evangelho para mim. E eu comecei a ler a Bíblia. Eu trabalhava na aviação Mota, e eu era segurança na aviação Mota. Aí, Com esse porte com aí. esse porte. Porque entrou um cara lá e deu uns tiros lá e deixou uma pessoa aleijada, e colocaram eu para ser o primeiro a levar o tiro. Aí veio, eu estava sentado na minha salinha de recepção, lendo o Novo Testamento, aquele pequenininho, né, dos Gideões. E aí veio duas pessoas, 2 jovens, e perguntou se tinha emprego e tal ali, estava precisando de alguém para trabalhar, e eu disse, não tem não, eu querendo despachar ele para eu continuar lendo a Bíblia, que eu estava com sede da palavra. Uhum. E aí, mas na verdade eles foram para evangelizar. E aí falou assim para mim, você é evangélico? Eu falei, não. Mas você tem cara, de evangélico. E aí foi aí que eles começaram a me evangelizar. Um disse assim, eu tenho 8 anos de maconha, 4 anos de cadeia. O outro disse assim, eu tenho 16 processos, eu fiquei 8 anos preso, tive AIDS, fui curado, dei tiroteio com polícia. Aí, e hoje eu sou crente, sou evangélico. Aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, pô, se Deus mudou a vida desses caras, Ele pode mudar a minha também, né? E eu falei, que igreja que vocês são? Ele falou assim, da Assembleia de Deus. Eu falei assim, domingo eu vou na tua igreja. E aí foi, era uma sexta-feira. Sábado, normal, fiz as minhas coisas normais. Domingo à noite fui pro culto. Fui numa igreja na minha cidade. Cheguei lá, entrei no culto, na igreja, tinha umas 20 pessoas só. Eu falei, meu Deus, eu olhei assim e falei, Deus não tá aqui não.
Não tem ninguém. Não tem ninguém, Deus tá aqui não. Eu estava acostumado com outra igreja grande, né? Que eu ia uma vez por ano e tal, na missa do Galo. E aí eu cheguei lá, só que de repente eu olhei para um senhor que ele era acostumado a beber no nosso bar. Mas beber até cair. E ele estava lá, são e de terno. Falei, mas aqui o negócio funciona. E aí eu fiquei lá, ouvi a palavra, aceitei a Jesus, e aí a minha vida mudou. Uhum. Eu comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar a Deus. Eu me converti assim, da água para o vinho, foi na hora, genuinamente. E aí, passou-se 3 meses, eu já era batizado nas águas já, frequentando a igreja e tudo. Eu encontrei com esses dois, na cidade de Presidente Prudente. Que legal. E aí eu fui lá, o Paulo e Marcos, o nome deles. E aí eu falei, olha, cara, eu tô firme, já me batizei, já ganhei uma alma para Jesus e levei ela para o batismo junto comigo. Nós dois batizamos junto. O Luciano, hoje ele é pastor também. E aí ele falou assim, cara, então agora eu posso falar o que aconteceu naquele dia. Nós saímos de casa para evangelizar, entregar folheto, evangelizar, convidar as pessoas para ir para a igreja. E quando nós passamos em frente à aviação Mota, nós ouvimos uma voz do céu, dizendo, para. Os dois ouviram a voz. Para, entra e prega o evangelho pro rapaz do telefone vermelho, que era eu. Que massa. Então aí nós entramos já sabendo que Deus tinha um plano na sua vida. Só que nós não podíamos chegar lá falando isso que você não entender. Agora você pode, agora você entende. E aí eles falaram assim, foi dessa forma. Nós ouvimos uma voz dizendo para te evangelizar, porque ele tinha uma obra na sua vida. Então, na minha vida, irmão Josimar, as coisas aconteceram muito rápidas. Em 6 anos de evangélico, de cristão, eu já era pastor tempo integral. Tudo aconteceu muito rápido, muito rápido. Eu assumi uma primeira igreja lá no Japão com 6 membros. Tempo integral. 6 membros. Preguei no domingo, tinha 6. Na terça-feira, uma irmã fez uma rebelião, saiu 4. Aí ficou eu mais 2. E continuamos ali, o Senhor me deu graça, Deus... Eu tive a oportunidade de dirigir 2 igrejas lá naquela nação, antes de vir para o Brasil. E aí, aqui no Brasil, né, o Senhor tem me levado agora para um novo caminho. O caminho da escritura, né, para escrever livros, o caminho mais para conferencista. Eu aprendi que eu não sou pastor, até hoje. Eu era evangelista, eu fui diácono, presbítero, evangelista. Quando chegou no evangelista, eles falaram assim, você vai ser pastor. Eu falei, eu não quero. Eu quero ser evangelista. Esse é meu chamado, eu não quero ser pastor. Porque o pastor é aquele que apacenta, que fica cuidando. O evangelista é aquele que viaja, que vai. Então eu sou um pastor, mas na verdade eu sou um evangelista, até hoje. Então, ou seja, o meu ministério é viajar, é ajudar, que nem eu estou hoje aqui, vou estar lá no culto à noite, vou ministrar, depois eu vou embora. Eu estava na nossa igreja, o meu pastor, no dia do meu aniversário, ele me chamou lá na frente, no altar, falou assim, eu quero falar algo para a igreja. Não queria falar, mas eu tenho que falar. Deus está mandando falar. O Zé, ele falou assim, gente, o Zé não é só da nossa igreja. Ele é da nossa igreja e das outras igrejas. Então eu não posso segurar ele. Deus falou para mim que eu tenho que liberar ele. E ele me libera, né? Tanto é que ele me liberou hoje, vai estar aqui e aqui com vocês. Amém. História parecida com a do eunuco lá, que Felipe foi até na carruagem, estava lendo o Novo Testamento. Deus tinha falado com ele, vai. E prega para ele. Que legal. Exatamente. Pastor Marcos, fala para nós, como é que foi teu chamado ministerial? Como é que você saiu, como é que você se descobriu pastor? Então, eu venho de uma família de evangélicos e na minha pré-adolescência a minha avó dizia para mim que eu seria um pastor. E jamais eu acreditei, né? De maneira nenhuma, avó. Né? E aí, minha avó materna, meus avós paternos, né, me convidavam para ir para a igreja e eu disse para eles, eu me recordo disso com muita clareza, né? Me recordo muito bem. Eu disse para eles, depois que eu aproveitar bem minha vida, eu posso ir para a igreja. Né? E foi o que aconteceu. E aí, quando
eu me casei para tentar resolver algumas questões da minha vida pessoal, a coisa piorou. E eu estava no momento que eu dizia, não quero mais saber da minha família. Eu tinha um propósito de assassinar, né, a minha família. Estava projetado, planejado uma viagem onde eu colocaria todos dentro do carro e na rodovia entraria na frente de um caminhão grande e todos virariam um tomate, né? Meu ali. Deus. Neste momento eu conheci alguém que me falou da morte. A morte para este mundo, a morte em Cristo Jesus. Ele me falou sobre o novo nascimento. E a partir daí o Senhor foi trabalhando na minha vida, me livrou da morte, né? Livrou a minha casa, livrou a minha família, e o pastor que vinha dentro da minha casa, ele não morava em Campo Grande, eu não morava na minha cidade, era de Campo Grande, e ali ele dizia, quando é que você, irmão Marcos, vai dizer para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, porque você tem um chamado, meu filho. Quando que você vai dizer isso? E isto ficou no meu coração, olhando para o que a minha avó, os meus avós já haviam dito, e aquilo acendeu de uma maneira que eu iniciei, após esta ressurreição em Cristo Jesus, assumir verdadeiramente o meu chamado. Eu também, pastor, eu não sou pastor de púlpito. Eu gosto, o meu chamado é estar trabalhando com pequenos grupos, estar atendendo famílias, e é este o meu chamado. Então foi dessa maneira, e assim que a gente tem trabalhado, eu e minha esposa, o chamado é de ambos. É igual, o pastor José Luiz disse, ele e a esposa, ambos são escritores, ambos são conferencistas, né, palestrantes, e nós temos este chamado, e amamos isso, e estamos à disposição do Senhor sempre para estar anunciando, né, e cuidando de vidas, cuidando de família. Esse é o nosso prazer no Senhor, né, de anunciar. Foi assim que o Senhor nos chamou, foi assim que nós começamos essa caminhada, que nós entendemos, né, que o Senhor já tinha os seus planos para nós há muito, né, desde o ventre. Amém. Meu irmão, continuando contigo, fala pra gente, essa semana a Igreja Brasa, ela vai estar com, vamos dizer assim, uma programação diferente, né? Vão receber ali vários ministrantes, várias pessoas de fora. Fala um pouquinho sobre essa, eu queria que o senhor desse ênfase no tema ali, né? Que é família, né? Fala um pouco para nós como é que vai ser essa semana lá na igreja. Josimar, nós, no ano passado, em oração, a minha esposa, juntos, despertou em nós em fazer um momento mais contundente, né, com esta direção da família. Por conta de que a família hoje não, a família sempre foi alvo do nosso Deus, né? Deus, ele tem a família como o princípio, né, da vida, e Deus, ele quer que toda a família seja salva verdadeiramente, todos possam habitar no céu. E, por consequência, né, aquele que não gosta do nosso Deus, que é o inimigo, trabalha muito em cima disso. Então, por conta, entendendo isso, Deus falou claramente conosco. E desde o ano passado, nós estamos no mês de maio, né, fazendo o mês da família. E na nossa igreja, na Brasa Viva, todas as quintas-feiras que existe o nosso culto, o pastor Júlio nos deu para que a gente trabalhasse trazendo pessoas que pudessem estar tratando de
vários assuntos com a família. Por exemplo, pastor José Luiz está trazendo nessa semana, vai estar tratando do perdão, né? O perdão. E eu acho fantástico a gente estar começando a falar sobre perdão, porque ele é a base do amor, né? Sem perdão não há amor. Não há amor. E a família precisa resgatar este amor. Nós precisamos entender este amor de Deus, porque o Senhor diz, olha, ame como a ti mesmo. Então, se eu não me perdoo, eu não vou amar a mim mesmo e não vou conseguir perdoar, muito menos amar o meu próximo. Então, é algo que eu creio que Deus vai estar trabalhando, né, de forma muito forte nesta noite, ali na Brasa Viva, e na outra semana nós teremos outros temas. Nós vamos trabalhar também com a questão da tecnologia. Nós falamos muito a respeito dos malefícios da tecnologia, né, no meio cristão, para o cristão, mas o que nós queremos trazer um alerta que a tecnologia, ela pode ser uma bênção na mão do cristão. A exemplo do que nós estamos vivendo neste momento, né? Neste momento. Então nós temos um instrumento, nós temos uma arma poderosíssima para anunciar o nosso Salvador. E nós não vamos poder perder a oportunidade jamais. E este é o propósito também nessa semana, né, neste mês, de a gente estar falando sobre isso. E aí o pastor Rosângelo deve estar tratando sobre este assunto, e na outra quinta-feira nós teremos aqui o pastor Luciano da Brasa Viva de Campo Grande, né, que vai estar tratando, ele ainda não me revelou o tema, né, mas é família, né, vai estar tratando, e por fim, o pastor Júlio vai estar conosco lá, fechando este mês, a gente diz aí a campanha da família, né, vai falar de algo que a família precisa tratar muito bem, porque o mundo esfacelou, destruiu o sexo no casamento. E é algo que nós precisamos tratar dentro da igreja com muita clareza para todos, com honestidade, e falar do que Deus nos presenteou, para que a família que perdoa, ela tem condições de realmente ter uma vida sexual abençoada, ativa e abençoada. Sem perdão, sem sexo. Sem perdão, sem sexo. Pastor José, ainda nessa pauta da família, né? A gente estava conversando aqui em off, né? Eu vou ter que fazer a Casa do Pai, porque tem várias pessoas que já fizeram a Casa do Pai, inclusive lá da igreja, da nossa igreja, ali da Templo de Bethesda. Sim. E aí o pessoal volta e fala, a Casa do Pai tem que ir, tem que fazer e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouco do impacto desse evento, e eu sei que, imagino que você não pode dar muitos detalhes, mas dentro daquilo que você pode falar, como isso tem impactado as famílias? Que eu imagino que você tem quantas edições? Você sabe dizer quantas edições já foram? A 10ª edição já? Aqui vai ser a 10ª. Aqui em Cidrolândia? Tem 9. E vai ser que dia que você falou? 4, 5 e 6 de julho. Primeira semana de julho. Então já fica aí na agenda, coloca aí na agenda. Certamente, se eu não tiver nenhum compromisso nessa data, eu estarei lá. Vai ser numa sexta-noite, sábado o dia todo e domingo até na hora do almoço. Então fica bem fácil para... Mas o que é a Casa do Pai? Eu sei que você não pode dar muitos detalhes, mas dentro do que o senhor pode falar... A Casa do Pai, irmão Josimar, ela surgiu por causa de uma carência das mulheres. Porque as mulheres estavam limpando o porão da alma, e elas estavam saindo do porão da alma curadas, libertas, saradas, porque são 3 dias de tratamento. Que a pastora Carmen... Que é a minha esposa que faz. E elas chegavam em casa cheias de sonhos, projetos, vamos fazer, vamos revolucionar. Agora vamos, porque elas foram curadas, tratadas. Só que ela chegava em casa e encontrava um marido que ficou 3 dias assistindo futebol.
E o time dele ainda perdeu. Assistindo Netflix. 3 dias na carne, alguns na pornografia, porque a mulher não estava em casa. Sim, Então ela chegava nesse nível e encontrava um marido nesse nível. entendi. Então ela não conseguia pegar o marido e levar para o nível dela, mas em 2 dias ele pegava ela e baixava o nível. destruía tudo que ela recebeu lá. E aí o que aconteceu? As mulheres começaram a reclamar e falar com a minha esposa, pastora Carmen, tem que fazer algo para os homens, tem que fazer algo para os homens. Por quê? Irmão, as mulheres estão recebendo mais do que os homens. É incrível, você pode ver todas as igrejas evangélicas, sempre tem mais mulheres do que homens. Isso é fato. Entendeu? Outra coisa, é culto das mulheres, é chá das mulheres, congresso das mulheres, chá das pérolas, não sei o que, entendeu? Limpando o porão da alma, e vai. E aí as mulheres estão só recebendo. E sabe o que está acontecendo? Isso aqui, ó. E os homens estão estacionados. Para você, muitos lugares, para juntar homens, tem que dar um churrasquinho, tem que dar um futebol, senão não vai. Não vai. E aí o que está acontecendo? Hoje em dia, está falando muito sobre empoderamento. Empoderamento das mulheres, não é isso que fala? O problema não é o empoderamento das mulheres, é os homens que estão se desempoderando. Foi feita uma pesquisa que hoje em dia até o aperto de mão do homem é mais fraco. E eu vou dizer algo mais. Se você cumprimentar uma mulher e você for com a mão mole, fraca, vai doer sua mão. Ela vai apertar e vai falar assim, esse é fraco. Ela já vai ver isso. Então, sempre quando for apertar a mão, pega firme. Pega firme. Então, aí, eu fui orar, fui buscar, e depois de 8, 9 anos de porão, aí veio para mim a Casa do Pai. A Casa do Pai, ela é um evento de cura, libertação, restauração, voltar ao princípio. Esse é o tema principal da Casa do Pai, é voltar ao início, voltar ao princípio. Sabe? Buscar a Deus como quando buscava no começo. Sabe? Voltar para a casa do Pai. Esse é o principal. Eu não posso falar muito porque senão vai perder, né, a surpresa. A surpresa. Porque eu só posso falar uma coisa. Tem palestra lá, você sabe, que hoje em dia, eu estou fazendo assim agora. Quem tem problema no coração? Aí levanta a mão, às vezes 1 ou 2 que toma remédio e tal, tem. Tipo assim, pode ir pro quarto. Eu libero. Aí eles falam, não, mas pastor, eu quero participar. Falou, então vem aqui e fala na frente de todo mundo. Você é responsável. De tão forte que é. Então, ou seja, eu só posso dizer isso. É transformador. Eu já fiz Casa do Pai numa cidade no interior do Paraná. O pastor saiu da Casa do Pai e foi na casa dele, ajoelhou aos pés da esposa, pediu perdão para a esposa e voltou para a casa do pai. E depois confessou diante dos irmãos. Então são coisas assim... tremendas. Né? Não, são transformadoras. Então é impactante, é impactante. Eu já vi, posso dizer assim, verdadeiros milagres. Então, ou seja, você vai provar e você vai ver que vai valer a pena. Sim, sim. Eu falo o seguinte, irmãos, são meios, né? Deus usa meios, assim, ferramentas para acessar o coração do homem que talvez de um jeito tradicional não seria tão eficaz. Por exemplo, né? Deus tem tratado muito nos últimos dias a questão do preconceito no meu coração, porque a gente fala, não sou preconceituoso, mas quando a gente vai vasculhar o negócio, a gente é. E Deus tem tratado muito ao meu coração em relação às ferramentas que ele tem usado, né? Deus, de tempos em tempos, ele muda as ferramentas, né? Então nós estamos falando aqui da Casa do Pai, vai ter um evento lá na igreja, são tudo meios para acessar o coração do homem, porque dificilmente alguém vai acordar e falar assim, hoje eu vou lá na igreja, Mas quando você faz um evento que tira vamos dizer, daquele meio tradicional, você leva a pessoa a participar de um evento diferente, ali ela às vezes tem um encontro com Cristo que de outra forma não seria possível. Eu participo de um grupo de homens, eu até quero fazer, também lançar a semente aqui, que é os Legendários. Não sei se vocês já ouviram falar, que nos últimos dias está sofrendo um ataque violento, né?
E tem muito me entristecido o meu coração quando eu olho, às vezes, comentários ali, que você entra no Instagram ali, a bola da vez é tentar o sarrafo nos legendários, né? E isso me entristece o coração quando esse sentar o sarrafo vem de um irmão em Cristo. E mais, que não participou do evento, né? Então, assim, e quando o senhor fala assim, eu não posso dar muitos detalhes, é a mesma coisa que acontece lá. E esse não posso dar muitos detalhes pode gerar, às vezes, abrir um leque para a pessoa falar assim, mas isso é uma seita, isso é aquilo, isso é aquilo, isso é aquilo. Mas o fato são só meios que há para acessar o coração do homem. Inclusive, quero fazer o convite para vocês participarem do evento. É um evento muito impactante. Eu participei, pastor Rosângelo, que o senhor comentou, ia participar dessa edição, descobriu um problema de saúde, né? Sim. Porque você tem que fazer uma bateria de exames. Eu falei, o legendário já foi importante na sua vida desde agora, porque se não fosse o evento, você não teria feito esse exame, não teria descoberto esse problema e talvez daria um problema lá na frente para você. Mas é um evento muito, muito bom, são 72 horas de desafio, é para homem, o cara é impactante assim, recomendo e faça um desafio. Público aqui agora, o pessoal tá nos ouvindo aí. Se os senhores forem lá participar do evento, voltar, retornar de lá e falar assim, cara, isso não me edificou em nada. Eu, pessoalmente, pago a inscrição de vocês. Só fica o compromisso aqui. Mas, assim, são meios, né? De acessar o coração do homem, né? Então, assim, não é idolatrar o movimento, mas é saber que Deus opera por ferramentas, né? De várias ferramentas. Mas fica aí o convite para vocês estarem participando. Obrigado. Irmão José, fala para mim, como que surgiu essa questão de escrever livros? Da onde saiu esse negócio? Tá. Eu já tinha isso no meu coração sem saber. Lembra quando eu falei, né, que eu me converti e tal, né, no começo da minha conversão, logo no começo. Trabalhar na aviação mota e tal, com 1 mês de crente, 1 mês de cristão. Eu estava num culto de um domingo à noite, terminou o culto, eu saí da igreja, a pastora minha chegou e falou assim, irmã Edna, ela falou assim para mim, Zé, Deus manda te dizer, você vai ser pastor. Eu tinha um mês, não sabia nada da Bíblia. E você vai viajar as nações. Aí eu peguei aquela palavra. E eu falei assim, então eu preciso... O que um pastor usa? A Bíblia. Então eu comecei a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia toda com 50 dias, depois eu li ela toda com 40 dias, depois eu li ela inteira com 20 dias. Comeu mesmo. Depois eu li ela inteira com 13 dias. Aí quando eu chego, eu estava bem, eu descobri que o Michael Murdock leu com 49 horas. Eu falei, larga a mão, deixa quieto. Mas eu comecei a ler e não só isso, eu comecei a escrever. Eu já escrevia naquela época. Eu lembro uma vez que eu fiz uma carta e eu tirei cópias e eu mandei para todos os funcionários da aviação mota de Presidente Prudente. Todos. Eu dei uma carta. Era uma pregação. Mas o senhor escrevia relacionado à Bíblia? Isso, sempre. Sempre a Bíblia. E aí, um dia, depois de muitos anos, né, eu estava no interior de São Paulo, na casa da minha sogra, e eu encontrei um pastor lá da cidade e ele tinha lançado um livro, ele me deu um livro. E aí, quando ele deu aquele livro para mim, eu falei assim, esse camarada escreveu um livro, pô, então eu posso escrever um livro também. E aí foi aí que eu comecei, despertou, e eu falei, eu vou escrever sobre aquilo que eu vivo, que eu prego. Aí fui escrever sobre o quê? Cura, libertação. Eu estava fazendo, antes disso, eu estava caminhando um dia, caminhando e orando. Eu fazia muito isso, caminhava e orava. E aí eu estava orando, e sobre o meu ministério, falando com Deus, né? Senhor, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? O que eu posso melhorar? Me dê orientação. O Senhor falou comigo na caminhada. Falou assim, escreva livros sobre cura e libertação e nunca vai te faltar igreja para você pregar. E aí eu comecei a escrever. O primeiro livro eu gastei 3 anos para escrever. O segundo livro, né? O primeiro foi Jericó. E aí o segundo livro, A Revelação da Cruz, eu gastei 1 ano. Mas depois teve livro que eu gastei 1 mês. O Segredo dos Campeões, O Segredo do Espírito. Então, foram livros, cada um tem um... Até hoje eu cuido de pessoas, eu trato as pessoas com os livros. Eu dou o livro para a pessoa lê o livro, depois eu converso com ela. Ou seja,
São cada livro falando de um tema, né? Uhum. Segredo dos Campeões, falando sobre motivacional, sabe? Que a área motivacional, levantar a pessoa. Segredo da Cruz, fala da área espiritual. Segredo do Espírito, fala do homem interior, descobrindo quem você é. Segredo das finanças, aí a área financeira. Tem coisas, o homem tem que fazer pelo menos uma. Número 1, gerar um filho. Porque Cheque, vou dar um cheque aqui. O dia que ele for embora dessa terra, ele vai deixar Um legado, né? É um legado, uma descendência. Alguém que vai lembrar o nome dele. Vai carregar o nome dele. Número 2, plantar uma árvore. Também cheque. Entendeu? O dia que ele foi embora, falou, aquela árvore, quem plantou foi o Josimar. Número 3, escrever um livro. Porque um dia, quando ele foi embora, vai ter... E eu tinha 39 anos, eu falei assim, meu Deus, eu não tenho filho. Nunca plantei uma árvore. Aliás, eu arranquei algumas... E nunca escrevi um livro. Quer dizer, se eu morrer agora, eu não vou deixar nada. E quando eu fiz 40, aí eu fiz um propósito. Eu falei, não, vou mudar isso. Quando deu 40 anos, minha filha nasceu. A Esther. Quando ela nasceu, no dia que ela nasceu, eu plantei uma árvore. Lá em Campo Grande. Tá lá hoje, uma árvore enorme. Que legal. Eu plantei. E naquele ano eu escrevi o primeiro livro. Então, resolveu o problema. As 3 coisas que eu fiz. Interessante. Eu te perguntei especificamente do livro porque eu tô escrevendo uma experiência que eu tive com Deus. Ela é muito particular e muito... Eu falo que ali foi a minha conversão, verdadeiramente mesmo, né? Eu falo quando você tem um encontro com Cristo, não tem como você sair do mesmo jeito, né? É muito impactante, é intenso demais. E isso me despertou escrever o livro, contar em detalhes a história, né, desse dia, fatídico dia que eu tive esse encontro com Cristo. E depois eu quero trocar umas figurinhas para você, qual que é os caminhos que... Os caminhos das pedras. Os caminhos das pedras pra gente publicar esse livro aí. Porque tá, dos 3 aí que você falou, só tá faltando o livro. Né? Eu já tenho filho, já plantei árvore, já arranquei árvore também. Mas o livro ainda tá em stand-by lá. Mas, Pastor Marcos, o senhor tocou num ponto anteriormente da tecnologia. O pastor falou do livro, né? O livro já é uma coisa, entre aspas, a gente fala uma coisa ultrapassada, mas é algo que eu acho que nunca vai sair de moda, né? O livro. Mas hoje, trazendo para, né, o nosso tempo de hoje, né? Isso que nós estamos fazendo o livro que é? Um registro histórico. Você faz um registro histórico ali, né? E hoje nós estamos fazendo um registro histórico nesse dia 8 de maio, né? O dia que a gente está fazendo essa live. E eu falo assim, a tecnologia ela precisa ser bem usada. Você tocou num ponto interessante. Esse estúdio ele surgiu justamente com a indignação. Falo que às vezes falta indignação para nós, né? Mas a indignação acompanhada de uma atitude. Porque só indignar, eu entrava lá no Instagram e via, bobeira, coisa que não edifica a vida. E eu ficava lá, isso aqui é um conteúdo lixo, pra que isso? Só que aí um dia eu falo que Deus falou comigo, falou, mas e aí? E você, o que tem feito para se contrapor a isso, né? E eu queria perguntar para o senhor, quando que nós vamos tirar o nosso projeto aquele de fazer o podcast aqui com o pastor Marcos, para nós fazermos esse registro histórico? Apertei o homem agora. Josimar, não tem aperto nenhum, não. Porque quando a gente faz o que nós queremos fazer, o que nós gostamos de fazer, né, é uma alegria. Eu acredito que nós já começamos. Sim, hoje dá um start, eu acho. Hoje está sendo um start. Né? E quando a gente está falando de escrever livros, né, eu tenho um maior prazer, algo que eu já conversei com o pastor Zé Luiz, a gente não conseguiu ainda conversar mais, quem sabe eu posso até aproveitar junto com você, a gente ver esse caminho das pedras aí, porque é algo que o meu professor de língua portuguesa lá no ensino fundamental, ele disse, se você quer escrever alguma coisa, você tem que aprender a ler. E não tem realmente uma outra maneira de você escrever se você não ler. E aí, com referência a este podcast, né, nós estamos aqui nesse start hoje e isto vai acontecer, porque é algo que pulsa dentro de mim. E quando você disse que nós precisamos ter uma indignação, eu tenho aprendido nos últimos tempos que
quando nós estamos diante de um problema, é a nossa grande oportunidade de levar uma solução, porque só detectar um problema não contribui para a minha vida e para nenhuma outra pessoa, né, falar apenas do problema, mas em cima daquele problema, o que é que eu posso fazer? E o Senhor tem nos mostrado, né, que nos últimos tempos, conforme há registro bíblico, que as situações, né, estariam cada dia mais difíceis, né? O amor de muitos se esfriaria, e nós temos visto isto, né? O amor se esfriando. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos estar a verdade, né? Ó céus, ó vida. Não, nós vamos para cima, nós vamos falar deste Deus que mudou a minha vida, que é possível, porque de onde eu saí, né? Deus e eu sabemos de onde eu saí, e eu reconheço, e eu não posso me negar a anunciar o evangelho, e nós vamos usar esse instrumento aqui em nome do Senhor Jesus para ganhar almas, né? Não para o nosso mérito, mas para que possamos povoar o céu com o maior número de pessoas, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. E aí eu queria direcionar um ponto aqui, eu não sei quanto tempo a gente vai poder estar falando aqui ainda, mas no dia 12 de junho... Tá aí, Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Nós vamos estar dando uma oportunidade para a família, para os casais estarem reunindo em torno de uma mesa. O ano passado, o nosso tema foi a mesa. Falando com a família, foi a mesa. E este ano nós vamos ter a mesa ainda aí, que é este jantar para casais. Nós convidamos para vir lá de Trindade a pastora Juliana e o esposo dela, deixa eu pegar aqui no meu celular que eu esqueço o nome dele, Ledilson. Pastor Ledilson e pastora Juliana. Eles vão estar trabalhando com a gente neste jantar no dia 12 de junho, vai ser no Nantes Buffet, e nós estamos aí, você que vai estar ouvindo isso e assistindo em algum momento, entre em contato com a gente, com certeza vai estar lá o nosso endereço para você entrar em contato, porque vai ser muito importante, né? Você que está entendendo que família, né? Nós temos que trabalhar em prol do crescimento, da unidade da família, venha junto conosco. Não é para nós fazermos número não, mas é porque nós acreditamos que precisamos ir cada dia mais nos fortalecendo no Senhor Jesus, né? Todas as famílias. Amém. Enquanto o senhor estava falando aí, me veio à cabeça uma frase do apóstolo Paulo: conquistado para conquistar. Então, nós que somos cristãos, nós não fomos chamados para ficar assistindo Netflix, para levantar os pés e ficar ali de boa, né? Eu fui conquistado, mas eu tenho um propósito em ser conquistado. É avançar o reino, né? Trazer o reino na terra. E é claro que nós estávamos falando dos meios, né? Cada um foi chamado para atuar em uma linha, né, de atuação. E é bênção demais, parabéns, que Deus conserve o seu coração nessa disposição de estar levando o reino avante. Meus irmãos, eu posso ficar aqui fácil falando mais 1h30 com vocês, porque quando o assunto é bom, ainda mais do reino, falar de coisas eternas, de coisas perenes, é coisa que me alegra muito o coração. Mas eu sei que vocês têm um compromisso daqui a pouco, e eu vou pedir para o nosso anfitrião, pastor José Luiz, eu sei que enquanto nós estávamos aqui conversando, Deus já colocou uma palavrinha aí no seu coração, para que você possa falar para quem nos ouve as suas considerações finais, uma palavra que o senhor certamente já falou no seu coração. Tá. Nada melhor do que falar sobre família, né? Sobre isso que eu vim aqui nessa cidade, para hoje à noite estar ministrando, e como o pastor Marcos bem falou, família tem sido um dos maiores alvos de ataque do inimigo. A família tem sido atacada, destruída, desfacelada. Alguém disse, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Não adianta nada você ganhar o mundo todo e perder a sua própria família. Paulo disse assim, aquele que não cuida dos seus, ou seja, da sua família, ele negou a fé. E é pior do que, né, o incrédulo.
Então veja se existe algo que nós temos que cuidar, zelar. Por exemplo, a Bíblia diz que o maior pregador de todos os tempos, ele ganhou só a sua família. Não é? Noé ganhou só a família dele. E ele foi o maior pregoeiro que teve. Então, ou seja, a importância que Deus dá para a família. E eu queria deixar essa palavra aí para as famílias aqui de Sidrolândia e de quem estiver ouvindo, né? Amém. Cuide da tua família. Esposa, cuide do teu esposo. Esposo, cuide da tua esposa, dos teus filhos. Guarda, protege. Você, principalmente o homem. Guarda, protege a sua casa, a sua família, né? Porque o melhor bem que você tem, o maior bem que você tem, o maior tesouro que você tem na terra, a maior riqueza é a família. E hoje à noite vou estar ministrando sobre o perdão na família. Sem perdão, irmão, nem tem família. Entendeu? O perdão é a base, porque ninguém fere mais o esposo do que a esposa. E ninguém fere mais a esposa do que o esposo. E ninguém fere mais os pais do que os filhos. E ninguém fere mais os filhos do que os pais. Então, ou seja, família é relacionamento. E para você ter relacionamento, você tem que ter disponibilidade para perdão, para pedir perdão, para perdoar. E eu quero aproveitar aqui e agradecer a Deus pela esposa que Deus me deu, né? Agradecer pelo meu cheirinho, que quem sabe esteja me ouvindo nessa hora. Eu quero agradecer porque se eu sou o que eu sou hoje, eu devo a Deus e à minha esposa. Porque é ela que me orientou, ela que é a minha pastora, minha amiga, minha namorada, né, eterna namorada. E eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Tanto pela da minha esposa e minha filha, como também a minha família, da minha mãe, meus irmãos. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa agraciada por Deus, porque eu tenho visto muitas famílias aí destruídas. E Deus me deu uma família maravilhosa. E eu estou muito agradecido por ter aberto esse microfone aqui para mim, né, Josimar, pastor Marcos. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Obrigado você que está me ouvindo, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastorzão, suas considerações finais, aquilo que o senhor tocou o seu coração. Fala rasgado, meu irmão. Não poderia deixar de falar aqui aos homens a nossa responsabilidade quanto à família. Quando o pastor estava mencionando aqui a dificuldade do homem, né, que como surgiu o ministério dele, a casa do pai, e vinha no meu coração verdade. O homem tem entregue à mulher a autoridade familiar. E Deus deixou para o homem o sacerdócio. É ele que tem que conduzir espiritualmente a casa. Responsabilidade. A responsabilidade foi dada a Adão e Deus não tirou isso na nossa descendência adâmica. Nós somos os responsáveis. Então, a família está perecendo, né, por conta de que falta atitude dos sacerdotes dentro das casas. E hoje, o tema desta campanha que nós colocamos lá, aliás, eu quero aqui também, como o pastor fez, agradecer aquela mulher que foi tremenda na minha vida, né? Foi ela que Deus usou como um instrumento maior para a minha libertação depois de Cristo Jesus, né? E que até hoje, todos os dias, né, eu louvo a Deus. Eu tenho orado, pastor, eu tenho falado à igreja, eu tenho conversado com os irmãos. Quantas vezes o que é que você primeiro fala com Deus? O que é que você tem pedido a Deus? E a nossa petição primeiro a Deus, ela deve ser o agradecimento por esta salvação.
se isto não tiver no nosso coração, nós não vamos caminhar. E aí, a minha esposa, logo a seguir. E aí eu vou voltar aqui à questão da responsabilidade do varão, do sacerdote. E a palavra do Senhor que nós vamos estar tratando ali, nesta campanha, né, é a questão dessa responsabilidade de ouvir os ensinamentos, ouvir o que Deus tem feito, como aquele homem que edificou a sua casa na rocha. E é isto que nós precisamos, e esta rocha é Cristo Jesus. E os homens precisam entender, né, que nesta rocha onde nós edificamos a nossa casa, não vai haver ruína. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tudo aquilo que o pastor disse, ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, é deixar um legado. E o legado que nós vamos deixar na mente, e o legado, aquilo que o Senhor vai naquele dia perguntar para nós, o que é que você fez da família que eu te dei? O que é que você fez da tua família? Isso é muito sério, e eu quero falar para você. É muito sério. Nós precisamos tomar atitudes, né, de construir, de edificar nesta rocha que é Cristo Jesus, a tua casa, a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha. Não se negue, levante de onde você está, porque há um Deus que tem poder. Eu te digo porque esse Deus mudou a minha vida, não foi do meu vizinho, não. Porque eu tenho experiência com o Senhor, porque Ele fez isso na minha vida. Então venha, porque Cristo quer nos libertar em todos os momentos. Josimar, eu quero agradecer tremendamente por este momento singular. E você não sabe o que você provocou dentro do meu ser. Não é hoje, mas daquele primeiro dia que nós conversamos sobre isso, Deus tem movido algo muito forte dentro de mim. E em nome de Jesus, isto vai prosperar. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu irmão. E eu que agradeço, pastor Marcos, agradeço também, José Luiz, pela sua disponibilidade, por vocês estarem aqui. Eu sei que a agenda é corrida e foi falado aqui do homem, do sacerdócio, falou da responsabilidade do homem, mas eu quero dizer para você que está nos ouvindo aí, é sim uma responsabilidade muito grande, mas em contrapartida também é um grande privilégio. Então, você homem, também não posso... os dois irmãos aqui falaram das suas esposas, falou da Carmen, falou da Eliane, eu não posso sair daqui sem falar da minha esposa também, senão vai ficar ruim pro meu lado, né? Então é claro que essa minha palavra é endereçada para você, homem, para que você assuma o papel que Deus tenha para sua vida, que você governe o seu lar com sabedoria, mas eu quero também, né, agradecer as mulheres. Daqui uns dias, não sei que dia, vai ser o dia das mães. Domingo agora, dia 11. Domingo agora, dia das mães, né? Então, vamos falar das mães, vamos falar das mulheres. As mulheres, elas são fantásticas. Os dois irmãos falaram que as mulheres aproximaram eles de Deus. E não foi diferente na minha casa também. A pessoa mais importante, que mais me aproximou de Deus foi a minha esposa Karine. Então, quero te agradecer, minha esposa, quero agradecer todas as mulheres, porque quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo todos os discípulos vazando, né? Com exceção de João, né? Eu sempre lembro disso. Mas quem permaneceu ali foram as mulheres, né? As mulheres, no outro dia, né, estavam lá no sepulcro. Então, as mulheres financiavam até o ministério de Jesus. Então, as mulheres, elas realmente têm um papel de influência na vida dos homens muito tremendo, assim. O que Deus faz através das mulheres. Tem hora que eu fico até com uma tretinha com Deus. Eu falo assim, mas Deus, eu tô aqui, fala comigo. Por que ele tem que falar com a minha esposa? Ele fala com a minha esposa para minha esposa falar comigo. Mas a mulher tem uma sensibilidade diferente mesmo. Eu falo que o Espírito Santo, ele tem uma doçura, né? E as mulheres, elas têm uma sintonia mais afinada, vamos dizer assim. Mas, mais uma vez, obrigado, meus irmãos, pelo tempo que vocês estiveram aqui. Fiquei muito feliz de receber vocês aqui. Quando Deus colocou no meu coração de fazer esse espaço, de abrir esse espaço, eu não tinha ideia
do que eu ia fazer. Eu só atendi o chamado e lendo lá Jó, né, pra gente encerrar, eu entendi que a gente tem que obedecer mesmo sem entender, né? E agradeço, porque quando eu recebo gente do calibre de vocês aqui, o Senhor fala sempre no meu coração, você não sabe de nada, tem muita coisa ainda para a sua vida. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a vida, o ministério, o trabalho de vocês. Que possa ser uma bênção esse tempo lá na Brasa. Que seja um tempo precioso. Amém. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Não saia sem curtir e compartilhar essa live aí, tá bom? Manda aí nos grupos do WhatsApp para que essa live possa chegar ao destino que ela precisa chegar. Se você não interagir com o conteúdo, a regra do jogo é essa. Se não tiver interação, o conteúdo pode ser muito bom, pode ser muita valia. Às vezes você assistiu esse vídeo aí, Deus falou muito ao seu coração através da vida desses homens, mas se você não compartilhar, essa live não chega até o seu destino final. Então paga o garçom aí, curte, compartilha, que essa semente vai ser lançada no terreno fértil. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço, câmbio final e até mais. Tchau.